Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. O tema hoje está relacionado com o que podemos fazer para reduzir as mudanças climáticas. Então nós precisamos de saber o que nós podemos fazer para minimizar os efeitos causados do clima do nosso planeta, toda a alteração que está ocorrendo e para que então haja uma redução, então um controle maior da temperatura, da umidade, de todos esses fenômenos climáticos que estão ocorrendo devido às nossas ações negativas do nosso planeta. Então, a primeira ação que nós precisamos de repensar é manter os combustíveis fósseis no solo. Então, se nós analisarmos o desenvolvimento da sociedade mundial nas últimas décadas, depois que surgiu o petróleo, nós estamos tirando o petróleo de 2.000 metros de profundidade, 4.000 metros de profundidade ou até mais. E esse petróleo, esse carbono está lá totalmente isolado. E quando nós extraímos o petróleo e usamos como combustível, nós colocamos na atmosfera todo esse carbono, então aumenta a concentração de CO2. O carvão mineral também é outra fonte de aumento da concentração de CO2 na atmosfera. Já está havendo uma preocupação maior de redução do uso de carros de combustíveis, já está havendo uma proposta na Europa para substituir os carros normais que usam gasolina, usam óleo diesel para os carros elétricos. Então há uma preocupação cada vez maior. Então nós precisamos de reduzir o uso de petróleo, de seus derivados, do carvão mineral, para que não injetemos mais na atmosfera mais dióxido de carbono, né? Então essa é uma ação que a gente pode trabalhar. Então podemos otimizar o uso, nós podemos então reduzir, e a tendência é cada vez mais nós acharmos alternativas para o petróleo, para o carvão mineral. O outro seria a redução das emissões de metano. O metano ele é um agente mais danoso do que o dióxido de carbono. Ele tem um efeito nas mudanças climáticas maior do que o dióxido de carbono. Então nós podemos tentar achar algumas ações para a redução de emissão de metano na atmosfera. O terceiro seria mudar para a energia renovável. Então nós temos aí o álcool, o pró-álcool, que o Brasil realmente ainda é um líder na produção de álcool combustível, energia eólica, outros tipos de energias, hidrelétricas, etc. Então nós podemos migrar para outro tipo de produção de energia que seja renovável e que tenha menos efeito no meio ambiente, na atmosfera. O outro seria não desperdiçar água. Olha, a quantidade de água potável no planeta não é grande, então tem muitas regiões aí que são deficientes demais em água. Então, o Israel, por exemplo, sabe disso, eles têm uma eficiência de uso de água fantástica, porque a água é um fator limitante. Aqui na Amazônia sobra água, mas em outros lugares do planeta falta muita água. Nós precisamos trabalhar um pouco mais com o uso da água de uma forma mais inteligente, e porque os nossos estoques de água, os lençóis freáticos, a tendência é de reduzir ao longo do tempo se nós não tomarmos cuidado. Usar, vai chegar uma hora que o lençol freático vai reduzindo e aí nós vamos ficar carentes de água. E sem água não tem como nós sobrevivermos no planeta, é água potável. Nós precisamos então usar a água de uma forma mais inteligente. O outro seria comprar somente que for essenciais e duráveis. Procurar comprar aqueles produtos que duram mais, que não tem, por exemplo, o envolvimento tanto do plástico. A gente sabe que o plástico ele tem um impacto ecológico muito grande. Nós precisamos de então ter o plástico biodegradável, nós precisamos de achar outros tipos de produto que seja renovável, que não tenha problemas, como o plástico tem. Então o plástico tem causado um problema sério a nível mundial. Nós temos, eu falei para vocês no outro vídeo, que nós temos 5 mega ilhas de plástico nos 5 oceanos do nosso planeta.
E isso daí nós precisamos de evitar um aumento dessas mega ilhas e quem sabe até resgatar uma parte pelo menos desse plástico e reutilizar. Ao invés de reutilizar de 9 a 10 a 20% do plástico, nós precisamos de aumentar a reutilização desse plástico, talvez 80, 90 e quem sabe até 100% do plástico. Isso pode ser impossível, mas nós precisamos de ter uma meta muito arrojada, de reutilizar o plástico que nós já temos produzido, certo? Então isso daí também é muito importante. Optar por tecnologias mais eficientes. Nós temos que achar produtos, máquinas, implementos, equipamentos que sejam mais eficientes, que não causem uma liberação de gases do efeito estufa e que tenham menos impacto no meio ambiente. Então nós podemos com tecnologia desenvolver produtos, equipamentos, máquinas, etc., que sejam mais ecologicamente adequados. E também o que precisamos urgentemente de fazer é recuperar ou restaurar áreas de florestas. Nós temos então situações em que as florestas foram substituídas por monocultivos. Monocultivos são essenciais, devem continuar sendo produzidos alimentos nesse tipo de modelo. Mas nós podemos mudar um pouco, nós podemos aumentar o número de espécies frutíferas, de espécies perenes, então florestas de alimentos, florestas energéticas. As florestas são muito importantes para o equilíbrio dos nossos, do clima do planeta. Então, se nós recuperarmos essas áreas degradadas, áreas alteradas com nova vegetação, com novas florestas de interesse econômico e ecológico, nós podemos então reduzir o impacto antrópico do ser humano no clima do nosso planeta. E nós precisamos de também procurar as alternativas. Tem a azola, que é uma plantinha que ocorre em várias partes do mundo, que ela pode fazer esse papel também, mas eu acho que isso merece um vídeo à parte. Eu vou deixar para fazer um vídeo à parte. Eu já mencionei ela num vídeo e vou mencionar ela outra vez, porque ela é muito importante. Bom, então era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que tenha trazido um pouco mais de informações sobre como nós podemos minimizar, como nós podemos reverter todas essas mudanças do clima que nós estamos causando no nosso planeta e que estão cada vez mais evidentes, estão causando mais problemas para nós, estão trazendo problemas para nós, para todos nós. Então, e esse daí vai ser intensificado se nós não revertermos, se nós não minimizarmos. Então, pessoal, muito obrigado por estar aqui assistindo nossos vídeos. Divulgo essas informações, elas são muito importantes. Quanto mais pessoas entenderem todo esse processo de mudança climática, quais são as soluções, o que nós podemos fazer, melhor então para o nosso planeta. Então, pessoal, até o próximo vídeo e muito obrigado.